coloque para nós. Eu não tenho dúvida. Não tenho. Eu fui em Curitiba fazer um curso do Diese lá e eu fiquei horrorizada com quem eu vi lá. Horrorizada. E daí, na verdade, ela tem razão, porque o que acontece? Quem está... Mulheres e servidoras públicas vão ser as mais prejudicadas. Você quer falar, Edmar? Quais são os nossos maiores prejuízos? Resumidamente? Então, resumidamente, eu acho que algumas coisas, depois a gente vai falar com mais devagar, né? Mas a primeira delas, o aumento da idade mínima, né? Que no caso de uma professora que hoje se aposenta aos 50 anos, vai para 60. Um servidor que pode se aposentar aos 55 vai para 62. Um servidor que pode se aposentar aos 60 vai para 65. Acaba a aposentadoria porque não tem contribuição e passa a existir só a aposentadoria por idade. E o valor dela será de 60% da média de todo o período. E para a pessoa chegar a 100%, ela precisa contribuir por 40 anos. 40 anos. A idade das mulheres, que era 5 anos de diferença em relação aos homens, passa a ser 3. Né? Então, e mais, né? Para quem ingressou no serviço público antes de 2003, para ter direito à paridade e integralidade, deverá trabalhar até a nova idade mínima. Todas as regras de transição, que eu vou mostrar depois, elas aumentam progressivamente a idade e o tempo de contribuição. Né? Até chegar a 105 pontos para o homem, 100 pontos para as mulheres, 95 pontos para os professores, 95 para os professores e 100 para as professoras. Então, isso assim, bem rapidamente. Nós temos vários... Quem está aposentado, o que acontece? Quem está aposentado, uma das coisas importantes que acontece é a retirada da Constituição da obrigatoriedade de não manter o valor real da aposentadoria. Essa é a primeira coisa. Segundo, aqueles servidores que contribuem com a Previdência depois de aposentados passarão de 11% para 14% imediatamente, podendo chegar a 22%, porque os servidores federais chegarão a 22%. Então, eu acho que há motivos, muitos motivos, para decidir por ir para o enfrentamento. Eu tenho dito assim, na verdade, essa mudança da Previdência, ela faz aquilo que nenhuma das outras mudanças fizeram, que é romper um pacto, que a gente chama de solidariedade entre gerações, onde os atuais trabalhadores contribuem com a Previdência para pagar as aposentadorias e pensões. Na proposta que está lá na PEC 06 de 2019, isso acaba. Cria-se um regime de capitalização e cada um vai ter que gerar sua própria aposentadoria. Então, não está escrito isso lá, porque só está dizendo que vai ter o regime de capitalização. Mas, a rigor, os patrões não precisarão contribuir mais. Nem a União. A União já não coloca hoje, na verdade, né? Mas mesmo o trabalhador não fará o desconto para pagar a aposentadoria do seu aposentado conselheiro. Ele poderá fazer um desconto para guardar, para gerar a aposentadoria dele. Tá? No Chile, as pessoas estão se aposentando já por essa regra, o equivalente a 400, 500 reais por mês. Então, esse é o projeto que está lá. Então, se de forma rapidinha, são esses os principais pontos. Nós vamos abordar outros ali, que na verdade é a distribuição do modelo de previdência atual. Vamos votar então, gente? Os favoráveis que a gente pare no dia 14 de junho. Essa paralisação, gente, vai ser contra a reforma da Previdência, tá? Isso que nós vamos lutar no dia 14. Os favoráveis, levante a mão. A diretoria pode votar também. Vai lá. Pode votar também. Isso, eu acho que os contrários, por favor. Não, unanimidade. Abstenções. Então, boa noite a todas e todos que vieram nessa quinta-feira aí para compreender a reforma da Previdência e também para traçar diretrizes de como enfrentá-la para que ela não passe. E a primeira coisa importante a ser dita é que nada disso que a gente vai falar aqui está aprovado. E nada disso que a gente vai dizer aqui foi retirado da reforma. Então está tudo lá, tudo pode ser aprovado do jeito que está lá. Então, não é porque a CCJ fez uma reunião e apontou que tiraria alguns pontos,
que a gente possa acreditar que serão retirados esses pontos. Então, essa é a questão. Então, é bem importante. Eu, sempre quando vou falar em algum lugar, você fica pensando, igual como o professor vai dar aula, né? Você fica pensando por onde você vai começar aquela aula. Por mais que você esteja dando aula anos seguidos, você fica pensando por onde começar. E eu tenho 2 episódios aí que eu colecionei aí nessas andanças pelo estado e por outros estados também, que me parecem são bem emblemáticos para a gente iniciar a nossa conversa hoje aqui. A última delas foi ali em Apucarana, teve um debate promovido pelo Sindipro, a PP e Cine Saúde, lá no campus da Unespar em Apucarana. E aí o debate rolou, né? No final as pessoas se inscreveram, falaram, e quando estava quase no final, um estudante do 4º ano de administração de empresas ergueu a mão e falou o seguinte, falou, eu aqui é um debate, então eu quero manifestar as minhas ideias. E eu quero dizer que eu discordo das suas ideias, tá bom? Diga por quê. Aí ele começou a relacionar uma série de questões, dizendo, olha, nós precisamos fazer a reforma da Previdência, porque se a gente não fizer a reforma da Previdência, o Brasil vai quebrar. Isso há 15 dias atrás. Se nós fizermos a reforma da Previdência, o Brasil vai crescer 3% até junho, 2 semanas atrás. Né? E foi relacionando uma série de coisas que justificavam para ele a reforma da Previdência. Ao final, eu disse o seguinte para ele, falei, olha, se você disse que discorda de mim, eu discordo de você, e talvez porque a gente tenha fontes de informações diferentes. As minhas fontes são quais? As universidades, que estão estudando a questão da reforma da Previdência, os cursos de economia, de direito público e tudo mais. É o DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. É o DIES, que é o Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Socioeconômicos. É a Auditoria Cidadã da Dívida, que discute a dívida pública brasileira, a Maria Patorelli. São pensadores como a Denise Gentili, do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal. Mas eu fiquei curioso agora de saber quais são as suas fontes de informações. Ele olhou para o outro lado, então tinha muita gente aí no plenário. Ele olhou e disse o seguinte, as minhas fontes são o ministro Paulo Guedes. Eu falei, então perfeito, eu acho que você realmente tem que defender essa posição, só que eu sugiro que você leia outras fontes também. Porque o Paulo Guedes, o que ele quer é fazer a reforma, então o que ele vai dizer o tempo todo é que ela tem que ser feita por esses argumentos que você está colocando. E o outro episódio foi na Universidade Federal do Paraná, mas foi quando foi a proposta do Temer lá para o Congresso Nacional. E aí eu fui no curso de Economia e o pessoal do Centro Acadêmico, que é quem estava organizando o evento, me disse o seguinte, olha, na hora que você estiver terminando de falar, observe, vai ter alguém que vai levantar a mão e vai fazer uma pergunta meio capciosa. Sem problema, né? Não deu, eu terminei de falar, alguém levantou a mão. Eu pensei comigo, esse é o cara, né? E ele fez uma pergunta, dizendo assim, será que não é o caso de, ao invés de nós ficarmos descontando na folha de pagamento dos trabalhadores, ficarmos onerando a folha de pagamento da parte patronal, não é o caso de dar aos trabalhadores umas 3 opções de investimentos, e daí cada trabalhador escolhe uma delas, e ele vai gerar a sua própria aposentadoria. Isso pode. Falei, poder? Pode. Só que não é previdência como seguro social. E esse é o modelo que o governo chileno implantou durante a ditadura militar de Pinochet. E que as pessoas estão se aposentando agora, como já foi dito pela servidora ali, estão se aposentando com valores muito baixos. E também o Chile é o país da América Latina com o maior índice de suicídio de idosos, né? Por conta da falta de condições de sobreviver com as aposentadorias que eles recebem. Então, esse é o discurso. Aí outra coisa, eu perguntei para uma menina outro dia, trabalha numa multinacional, ela tem 27 anos. Eu falei, o que você e teus colegas da tua idade estão pensando a respeito da reforma da Previdência? Nós estamos preocupados. Falei, mas preocupados com o quê? Se vai dar certo. Porque esse modelo que está aí não serve mais. Então, o que eles conseguiram fazer através da propaganda é a juventude passasse a desacreditar na viabilidade que a gente tem hoje. E meio que abraçar a ideia da capitalização, que é esse modelo de previdência, onde cada um gera a sua própria aposentadoria, que é o que está escrito lá, que para mim é o eixo central da reforma da Previdência. É acabar com o modelo atual, como eu falei, e criar o regime desse regime. E eu... Então, o que eu tenho dito sempre? Que, na verdade, tudo que aconteceu de 88 para cá não foram reformas. A grande reforma da Previdência no Brasil mesmo foi em 5 de outubro de 88. Data em que foi promulgada a Constituição que está vigente, que na época os partidos de esquerda, inclusive, se recusaram a assinar, porque
ela era muito atrasada, e que hoje nós estamos tendo que lutar para manter aquilo que foi colocado ali. Foi na Constituição de 88 que disse que todos os trabalhadores têm direito à previdência e à aposentadoria. Foi a Constituição de 88 que criou a aposentadoria especial para o trabalhador rural, após 15 anos de atividade rural, sem uma contribuição específica, além daquela que sai na nota fiscal. Em 88 se criou o sistema de seguridade social, o tripé, que é o da assistência, aí, né? O tripé, assistência, previdência e saúde, saúde universalizada, assistência universalizada e saúde e previdência com caráter contributivo. E também foi, naquele momento, que as mulheres passaram a gerar pensão para seus maridos. Até 88, as mulheres não geravam pensão para os maridos, por uma questão histórica da sociedade, que partia-se do princípio que a mulher não tinha renda, não tinha vínculo, não contribuía com a previdência, que ela vivia sustentada pelo marido, então não tinha lógica para ela gerar pensão para o marido. Então isso foi aprovado lá em 88. E eu falo que essas mudanças que estão colocadas ali, elas estão dentro de um contexto muito maior. Por isso que eu falei muito rapidamente aqueles pontos ali, mas a gente precisa entender isso dentro desse contexto maior. Nós tivemos, nos últimos tempos, grandes mudanças no Estado brasileiro. Nós tivemos, muito recentemente, nós tivemos uma reforma administrativa em 98, nós tivemos uma reforma da Previdência em 98, tivemos outra reforma em 2003, tivemos uma reforma administrativa em 98, há 2 anos atrás tivemos a emenda constitucional 95, que limitou os gastos, dizendo que não pode variar os gastos públicos de um ano para o outro, mais do que a variação do IPCA. Nós tivemos a retirada de vários direitos ao longo desse tempo. No regime geral da Previdência, uma série de questões estão sendo feitas por medida provisória já. A segunda-feira foi validada, vamos dizer assim, foi aprovada uma medida provisória que mexeu profundamente já no regime geral da Previdência. E tivemos outras mudanças aí, 2014, por aí, na Previdência também. E que contexto é esse? Esse é o contexto, no meu entendimento, de várias pessoas que têm falado por aí, é do desmonte do Estado brasileiro. Nós sabemos que lá em 1989, o presidente dos Estados Unidos e a Margaret Thatcher fizeram um acordo, que ficou conhecido no mundo como Consenso de Washington. E nesse documento eles diziam o quê? Orientado pelo Banco Mundial e pelo FMI, dizendo que o Estado tinha que ser mínimo. Tinha que ser mínimo. Não era mais um Estado de proteção social, um Estado de regulação. E no Brasil eles criaram um ministério, chamado Ministério da Administração e Reforma do Estado, uma área. O ministro era o Luiz Carlos Brescia Pereira, que hoje está abismado com isso aqui. Ele tem falado por aí contra essa proposta, e ele foi defensor do Estado em 1998. E lá na proposta do governo diz o seguinte: nós temos que nos preocupar apenas com as carreiras típicas de Estado. E falou quais eram as carreiras típicas de Estado: diplomacia, segurança pública, arrecadação e judiciário. E o resto nós também vocês não estão nada dentro disso aí. E o resto que nós fazemos? Nós temos que privatizar. E o que não der para privatizar? Nós temos que terceirizar. E o que não der para terceirizar? Nós temos que fazer algumas atividades auxiliares do Estado, que são as OES, os CIP, as fundações estatais, essas figuras todas que foram serviços sociais autônomos que foram sendo criados. Bom, é nesse contexto que vem essa reforma. E há uma outra reforma que teve o processo de terceirização também, teve a reforma trabalhista, né? E tem uma proposta que virá na sequência, que é a reforma administrativa, onde uma das grandes metas, e eu escutei ontem o ministro Paulo Guedes falando que o Brasil teria que parar de contratar por 4 anos servidores públicos, porque 40% dos servidores públicos poderão se aposentar nesses 4 anos. Então, é o desmonte mesmo do serviço público. E uma possível reforma administrativa que virá, e uma das coisas que está muito claro que virá, é o fim da estabilidade dos servidores públicos. Nós sabemos que a estabilidade dos servidores públicos não é um direito de você, é direito do servidor também. Mas no meu entendimento é sobretudo o direito da população. Dela saber que o filho dela ficou na escola como professor hoje, e que amanhã vai voltar o filho dele lá, a não ser que tenha acontecido algum fato extraordinário, será o mesmo professor que está lá. E não adianta o prefeito simplesmente querer demitir. E isso eles podem querer, podem não, proporão a extinção. Bom, para a gente entender, bom, essa PEC atinge todos. Alguém já adiantou ali? Tem alguns grupos que sofrem mais. São as mulheres, são os professores e professores, são os trabalhadores e trabalhadoras rurais, são os idosos, por causa do benefício de prestação continuada,
São os aposentados que continuam trabalhando e os servidores públicos, depois eu vou dizer porquê, que ingressaram no serviço público até dia 31 de dezembro de 2013. Porque para esses, alguém falou a palavra paridade ali, para esses haverá um ataque muito grande, né, no ponto de vista da questão da paridade e integridade da aposentadoria. Então atinge a todos. Bom, e outra coisa que está sendo possível ler aqui? Não, então vou dizer o que é que eu estou experimentando uma apresentação, na verdade. Eu tinha no PowerPoint e coloquei nesse sistema, então eu não estou conseguindo aumentar ali. Mas eu vou dizer assim, o que está escrito ali? Está escrito ali dizendo que a reforma da Previdência, ela tem aplicação imediata nos estados e municípios. Essa história de que não, estados e municípios terão um tempo para se adequar, a PEC diz que terão 180 dias para adequar a legislação. Mas por que adequar a legislação? Se nós pegarmos os estatutos dos servidores públicos hoje, muitos deles continuam com as legislações anteriores à Constituição de 88. Mas as regras já são as novas. Então, haveria uma aplicação imediata com esse prazo para adequar a legislação. Mas se promulgarem a emenda constitucional amanhã está valendo para todos vocês também. E outra coisa que eles ameaçaram esses dias, dizendo que iam tirar servidores estaduais e municipais, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Porque a partir da hora que se mexe no artigo 40 da Constituição, se mexe com todos, seja servidor estadual, municipal ou federal. Inclusive aqueles 3.500 municípios que não têm regime próprio de previdência, que estão no INSS. Mexe com todos. Então, é muito importante saber, não, nós vamos ter um tempo para nos adequar. Eu tenho encontrado, gente, pessoas assim, em situações mais desesperadoras. E uma professora, ela trabalha no estado, trabalha no município de Araucária. No município de Araucária, ela tem 24 anos. No estado, ela tem 26 anos e meio. Mas por conta de uma decisão judicial, aplica-se aos servidores professores do estado a emenda constitucional 47, que é a regra dos pontos lá, para os professores também, e para os outros servidores da aplica-se. E ela se aposentaria em janeiro, por essa nova regra. Só que ela só tem 47 anos de idade. Pela regra nova que virá na transição, ela teria que trabalhar aproximadamente até 52 anos. Mas para ela ter direito à paridade e integralidade, ela terá que trabalhar até os 60 anos. Então ela que estava esperando se aposentar daqui a alguns meses, no padrão dela do Estado, e no máximo daqui a 3 anos no município da Araucária, ela terá que trabalhar mais 13 anos. E assim, as situações mais diferentes de pessoas que estão enfrentando isso. Bom, então a aplicação imediata. Nós precisamos entender quais são as regras que nós temos hoje para saber o que estão mudando. Por exemplo, nós temos dois regimes de previdência. Vamos tratar assim, o regime geral da previdência, onde estão todos os trabalhadores da iniciativa privada, onde estão todos os servidores públicos cientistas, onde estão todos os servidores públicos estatutários, sem regime próprio de previdência. São 3.500 municípios que não têm regime próprio de previdência. E nós temos no regime próprio apenas servidores públicos estatutários com regime próprio de previdência, que é o caso de vocês. Né? Então, atinge a todos. Quais as regras que nós temos? Nós temos as seguintes regras. No regime geral, nós temos uma aposentadoria por idade. Quando? Aos 60 anos da mulher e 65 anos do homem. Quanto tempo precisa? 15 anos de contribuição. E com quanto se aposenta? Se aposenta com 70% da média e mais 1% a cada ano de contribuição. Então, a pessoa que se aposenta por idade no regime geral, no INSS, ela se aposenta com essa idade mínima, esses 15 anos, ela se aposenta com 85% do valor que ela receberia se a aposentadoria fosse integral. E existe no regime geral também a aposentadoria por tempo de contribuição, que é a mulher aos 30 e o homem aos 35, e que não tem requisito de idade mínima. Tendo 30 anos se aposenta, tendo 35 se aposenta. Há um requisito de idade mínima para você não perder muito no valor da aposentadoria, que é a regra do fator previdenciário. Se se aposentar, basta ter isso, não tem nenhum outro requisito. No serviço público, nós temos a aposentadoria por idade também, aos 60 e 65, bastando ter 10 anos de contribuição. Só que ela não será integral, ela será proporcional à contribuição. Então, uma servidora que se aposenta com apenas 10 anos de contribuição, ela se aposenta uma terça parte daquilo que ela se aposentaria se fosse na integral. E não há aposentadoria só por tempo de contribuição, há aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Então, uma inverdade que a imprensa tem dito, desde 15 de dezembro de 98, os servidores e as servidoras públicas, eles têm idade mínima para se aposentar, sim.
não se aposenta com menos de 55 e 60 anos, salvo se aplicar a regra do artigo 3º da emenda 47, que é a regra dos pontos. Senão, tem que ter essa idade mínima. Nós temos a aposentadoria por invalidez, que no regime geral da Previdência, ela é sempre integral. Não importa a causa da invalidez, ela será sempre integral. Cumpriu a carência lá de 12 meses, né? E se ficou inválida, a aposentadoria será integral. A integralidade da média é sempre até o teto de 5.839,45. No serviço público, nós temos a aposentadoria por invalidez integral ou proporcional. Ela será proporcional como regra e integral só no caso de acidente de trabalho e doenças graves e incuráveis. Daí ela é integral. O restante é proporcional ao tempo de contribuição. Nós temos a pensão por morte hoje. Pensão por morte, que significa? Morreu o companheiro, a companheira, ficou viúva, ele tem direito a uma pensão que é de 100% daquilo que o gerador da pensão recebia, ou como aposentado ou como ativo. E distribuído da seguinte maneira: 50% para o para a viúva, e os outros 50% dividido entre os filhos menores e incapazes, e na medida que os filhos forem atingidos da maioridade, essa cota deles vai passando por viúva para viúva. Essa é a regra hoje. Nós temos a pensão por morte assim, aposentadoria por invalidez, e assim, nós temos essas regras com relação à aposentadoria e pensão. Por que eu estou falando isso? Porque nós não estamos falando de outros benefícios previdenciários. Nós poderíamos falar que nós temos o benefício de prestação continuada hoje, que é de um salário mínimo para o idoso, para a idosa, que não tem a renda, e para o deficiente. E o trabalhador, a trabalhadora rural, tem direito à aposentadoria de um salário mínimo, desde 5 de outubro de 88 para cá, sem o requisito de contribuição, mas com apenas 15 anos de atividade rural. Pois bem, tudo isso será mudado. Tudo isso será mudado. Uma questão bem importante para a gente lembrar é que eles estão fazendo aquilo que se chama de desconstitucionalização. O que eu digo? A hora que eles aprovarem essa PEC, se aprovarem, a reforma não para ali, porque eles vão ter que continuar fazendo por lei complementar. E até por lei ordinária. Por que lei complementar? Vocês escutaram ontem ainda, o pai público falando que acha que não tem os 308 votos para aprovar essa reforma. Mas se passar a reforma e passar com essa retirada da Constituição de algumas regras, ele não precisará mais 308 votos para fazer novas mudanças. Ele precisará ter a maioria absoluta, 50% mais um. E não 308 votos como é hoje. Né? E o aumento de contribuição e a criação de contribuições extraordinárias, por exemplo, ela poderá ser feita por lei ordinária. E tem uma regrinha lá que diz que a qualquer momento o ente público estadual, federal, municipal, ele pode criar uma contribuição previdenciária extraordinária sobre os vencimentos, as pensões e a aposentadoria, para resolver o déficit do Fundo de Previdência. De que forma? Por lei ordinária. Quantos vereadores tem em Maringá? 15. Então, 15 vereadores em Maringá. Com 8 vereadores se monta a sessão, vai se montar a sessão. Desses 8, se 5 votarem a favor da proposta, já aprovou. Então, com 5 votos dos vereadores da Câmara, se tiver só 8 na sessão, eles podem instituir uma contribuição previdenciária extraordinária sobre os vencimentos e os proventos para salvar o Fundo de Previdência. Então, essa é a outra questão. Então, eles estão flexibilizando absolutamente a legislação. Então, esse é o artigo que trata disso. Bom, mas o que é que eles estão propondo, então? A principal regra. Nós temos uma regra permanente, com relação à aposentadoria como um todo, uma outra regra permanente com relação à aposentadoria por invalidez, e o resto tudo é regra de transição. Se a gente entender bem essa regra permanente, nós vamos ter facilidade de entender todo o restante. Primeira coisa, acaba a aposentadoria por tempo de contribuição. Lembra que eu falei que no INSS tem aposentadoria por tempo de contribuição? E no regime próprio tem aposentadoria por idade e tempo de contribuição junto? Acaba a aposentadoria por tempo de contribuição. E passa a existir apenas a aposentadoria por idade. Qual idade? Professora, professor, 60 anos. Trabalhador e trabalhadora rural, 60 anos. Servidora e trabalhadora da iniciativa privada, 62 anos. E servidor e trabalhador da iniciativa privada, 65 anos. Então, esse é o primeiro requisito. Tem que ter 60, 62, 65 para se aposentar. Quanto tempo de contribuição tem que ter? No regime geral, que era 10 anos, passa para 20. Passa para 20. No serviço público, desculpa, era 15 anos, passa para 20. No serviço público, que era 10, passa para 25.
25 tempo de contribuição para se aposentar por idade, a 60 a professor, professor, a 65 a servidora, e a 62 a servidora. A 65 só o servidor. Então, essa é a primeira questão. Segundo, e os trabalhadores e trabalhadoras rurais, que hoje têm direito de se aposentar após 15 anos de atividade rural, sem comprovação de contribuição, além daquela contribuição que sai na nota fiscal, que é de 2,1%, eles terão que comprovar também 20 anos de contribuição. Não sendo menor que R$600 pela regra permanente, porque a transitória pode mudar. Menos que R$600 por ano de contribuição. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte da história. Então, além de aumentar, estabelecer a idade mínima, além de aumentar o tempo de contribuição, tem a questão do valor. Essas aposentadorias, essa nova aposentadoria, ela não será mais integral. Ela será de 60% da média aritmética. Qual média aritmética? Hoje, alguns servidores já se aposentam pela média aritmética. Quem entrou depois de 2003, quem entrou antes de 2003, mas não cumpre o requisito para integralidade e paridade, ele se aposenta pela média aritmética. Mas é a média aritmética dos 80% melhores salários de contribuição a contar de julho de 94 para cá. Na proposta, será a média aritmética de 100% de todo o período, de julho de 94 para cá. Então, se às vezes a pessoa está ganhando R$2.000 de serviço público, mas ela ver bom tempo que ela ganhava um salário mínimo, na hora de fazer a média, vai pegar tudo isso aí. Vocês têm adicional para o tempo de serviço, certo? Vocês têm plano de carreiras. Então, vocês vão progressivamente aumentando a remuneração de vocês. Na hora de fazer essa média, hoje descarta os 20% piores. Na proposta, será feita a média de 100% do período de julho de 94 para cá. O que, como regra geral, puxa para baixo o valor da aposentadoria. Isso é bem importante. E o adicional para o tempo de serviço é a mesma coisa. Tem aquele período que você não recebe nada, depois recebe 5%, depois 10%, depois 15%, depois 20%. Na hora de fazer a média, vai considerar todos esses períodos. Certo? Então, isso é o que está colocando. E para a pessoa atingir a chamada integralidade da média, então é 60% mais 2% a cada ano de contribuição que exceder os 20 anos do trabalhador e trabalhadora da iniciativa privada e os 25 do servidor no regime próprio. Então, o que significa? Cada ano que passar dos 25 do servidor e dos 20 do trabalhador da iniciativa privada, a aposentadoria dele aumentará em 2%. Então, se nós temos 60%, e no caso do servidor 70% porque é 25%, para chegar a 100%, o servidor vai ter que contribuir mais 15 anos e o trabalhador da iniciativa privada mais 20 anos. Então, ele contribuiu 20 com mais 20 dá 40. O servidor contribuiu 25 mais 15 dá 40 também. Então, para ter direito à integralidade da média, o trabalhador ou a trabalhadora deveria contribuir com aproximadamente 40 anos. Aproximadamente não, no mínimo 40 anos. A Araídes falou que fez um curso do GESA. O GESA fez um estudo dizendo que os trabalhadores da iniciativa privada, a cada ano civil de 12 meses, eles ficam entre 6 e 9 meses com carteira assinada. Então é muito mais que 40. Agora, se chegar aos 65, uma pessoa que vai se aposentar, e ela tiver só 20 anos de contribuição, para chegar a 100%, ela vai ter que trabalhar até os 85 anos. Então, essa é a proposta que está ali. Eu sempre sugiro que as pessoas depois peguem a PEC, leiam. É muito importante ler. Não fica, há muito material bom por aí sobre isso e tal, mas o muito importante é que cada um leia a PEC. Vai lá e lê. É uma leitura um pouco difícil, porque a gente fala de referência a um artigo da Constituição, eles têm que ir lá e ver aquele artigo que está mudando e tal, mas é importantíssimo ler. Porque daí você não fica só com a informação com os filtros de quem está passando. Bom, vamos lá. Já falei das minhas. Bom, outra regra permanente é da pensão por morte. Eu falei para vocês que a pensão por morte hoje era pouco. É 50% para o viúvo e para a viúva e os outros 50% para os filhos menores. E na medida que eles atingirem a maioridade, a parte deles sai deles e vai para o viúvo e a viúva. E hoje, no serviço público, com regime próprio, a pensão ainda é vitalícia. Então, não importa a idade que tinha o gerador da pensão ou o pensionista, ela é para a vida inteira. No regime geral, já não é mais vitalícia, desde 2014. Ela deixa de ser vitalícia para servidores públicos estatutários com regime de previdência,
depois eu vou colocar ali a escala de quantos anos cada um terá direito. E a pensão por morte não será mais de 100%. Será de 50% para o viúvo para a viúva e mais 10% para cada dependente. Sendo que o viúva é considerado dependente, ele começa com 60%. Para receber 100% do que o gerador da pensão recebia, precisa ter 4 filhos menores. Se ele tiver menos que 44 anos, será no máximo 20 anos a pensão por morte. Então, de novo, outra questão que hoje existe, deixará de existir, porque progressivamente as pessoas não terão a pensão também. Bom, a pergunta que as pessoas fazem: eu posso... Bom, primeiro, a PEC ressalva aqueles servidores que, por força da Constituição, podem acumular 2 cargos públicos, que são os professores e os trabalhadores da saúde com profissão regulamentada, que haja compatibilidade horária. Eles podem acumular as 2 aposentadorias. Isso continua preservado, não retira. A questão é pensão e aposentadoria. Na proposta do Michel Temer, que era a PEC 287, ele dizia que só poderia acumular a pensão por morte com a aposentadoria se a soma dos dois não desse mais que 2 salários mínimos. Agora, ele diz que pode, mas o seguinte, da seguinte forma: primeira coisa, tem que escolher qual é o teu benefício maior, o que mais te interessa. É a pensão ou a aposentadoria? Ah, é a aposentadoria. Eu tenho lá uma aposentadoria de 3 salários mínimos e tenho lá uma pensão que seria de 2 salários mínimos. Eu vou escolher, meu benefício principal é a aposentadoria. O que acontece com esse segundo benefício? Acontece isso aqui. Se ele for de 1 salário mínimo, será ter no máximo 80% do salário mínimo. Se for de 2 salários mínimos, será 80% do primeiro salário mínimo e 60% do segundo. Se for em 3, será 80% do primeiro, 60% do segundo, terceiro, quarto, 40% do quarto, do terceiro. E se for em 4 salários mínimos, 80%, 60%, 40%, 20%. Se for em 10 salários mínimos, não, parou ali. Ele para nos 4 salários mínimos, e se vocês fizerem uma soma rapidinho ali, a soma desses percentuais dá 200%. Então, no máximo, o segundo benefício será 2 salários mínimos. Mesmo que ele seja um bolso de R$5.000. Ele vai ser 2 vezes R$998. Tá? Então, essa é a outra mudança da pergunta. Bom, vamos lá. Aposentadoria por invalidez para todos. Lembra que eu falei que no regime geral a aposentadoria por invalidez é sempre integral? No serviço público ela pode ser integral e profissional? Tanto no regime geral como no serviço público, ela somente será integral se for em razão de acidente de trabalho. Vocês devem estar pensando aqui assim, eu sei que já está na cabeça de vocês, direito adquirido e tal. Eu sempre falo assim, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, em tese, você não tem direito adquirido nunca, né? Você só vai adquirir o direito na hora que você ficar inválido, na hora que teu companheiro morrer. Então essas regras aqui, não tem regra de transição nenhuma. Se amanhã morreu o companheiro de alguém, a pensão por morte será assim. Se ficar inválido, a aposentadoria por invalidez será assim. Então isso é outro elemento importante. Integral só por acidente de trabalho e aposentadoria por invalidez. E é claro que as doenças do trabalho se equiparam ao acidente de trabalho. Mas se hoje já é difícil, às vezes, se provar que acontece no trabalho, ou você demonstrar que o acidente de percurso ocorreu realmente você indo para o trabalho, você vai ver como é muito mais difícil, porque daí ela vai impactar diretamente na aposentadoria. Bom, vamos lá. Fundo complementar de previdência torna-se obrigatório para todos os servidores públicos. Eu trabalho com algumas categorias que, quando falaram em fundo complementar de previdência, foi olho brilhado. Eu sempre disse assim, não. Fundo complementar, no regime geral da previdência, é uma solução. E as pessoas ganham mais que 5.839,45 centavos, então o INSS só paga até esse valor, então o fundo complementar é para pagar a diferença. Nos regimes próprios de previdência, ele é um problema. Porque a partir da hora que você aprovar o fundo complementar, você pode estabelecer um teto das aposentadorias. Como é que se chama? É Maringá Previdência. Maringá Previdência. Então, você pode estabelecer um teto que o Maringá Previdência vai pagar a aposentadoria. Que não pode ser maior que o teto do INSS, mas pode ser menor. E aí, então o que eu falo? A partir da hora que criou um fundo complementar, você cria um teto para os servidores públicos. Então, aquilo que era uma coisa boa lá no Petrobras, por exemplo, para você é um problema, porque você não estabeleceu um teto que vai reduzir o valor do benefício de você. Ele torna-se obrigatório, em 2 anos tem que ser feito. Bom, vamos lá. O trabalhador rural, eu já falei, precisará ter 20 anos de contribuição. Eu estava outro dia numa atividade
e tinha uma moça de 26 anos. Era uma assentada, um assentamento aí do MST. Quando eu falei essa questão do trabalhador rural, eu ia dizer aquilo que eu vou dizer para vocês, mas eu vou reproduzir aquilo que ela disse. Ela falou que isso não vai dar certo. Eu falei, por que não vai dar certo? Não vai dar certo, porque na roça não funciona assim. Na roça, você tem dinheiro quando você vende a produção. E você colhe a produção, se a geada deixou colher, se não deu uma chuva de granizo, se não deu um vendaval, se não deu uma seca, você colhe. E quando você colhe, você vende, e você vai ter que pagar a dívida no banco, vai ter que pagar a dívida na cooperativa que pegou produtos, insumos, vai ter que pagar a dívida no armazém, que você comprou comida, e se sobrar o dinheiro vai ter que comprar roupa. Então, os trabalhadores da agricultura familiar não vão ter condições de pagar por 20 anos R$600 por ano para ter direito à aposentadoria. Então, no meu entendimento, isso é voltar antes de outubro de 38, quando os trabalhadores rurais não tinham direito a uma aposentadoria de um salário mínimo. E provavelmente não terão, porque muito dificilmente uns poucos vão conseguir contribuir por 20 anos de maneira continuada. Né? Bom, a idade mínima, essa idade mínima que eu falei que é de 60, 62, 65, é uma regra permanente também. Ela disse que toda vez que, a partir de 2024, toda vez que o IBGE disser que houve aumento de 1 ano na expectativa de vida das pessoas, haverá um aumento de 1 ano nessas novas idades mínimas. 60 para 61, 62 para 63, 65 para 66. Alguém me falou outro dia assim que isso parece aquela, quando o menino está brincando com a bola, e que ele vai pegar a bola assim, sem querer, ele chuta na bola. E a bola vai lá para frente, ele vai pegar de novo e vai chutando. Quando ele está chegando para se aposentar, ele descobre que não. E normalmente é pior isso aqui na frente. Bom. Benefício de prestação continuada para o idoso. Vamos falar do idoso. O idoso que hoje no salário mínimo passa a ser de R$400 até o idoso completar 70 anos. E ele só vai receber o salário mínimo integral depois que ele tiver 70 anos. E ele vai ter que provar sua condição de miserabilidade, vai ter que provar que é miserável. E no texto da emenda, quem é miserável? No texto da emenda é miserável quem tem um patrimônio inferior a R$98 mil. Eu sempre falo assim, o cara que tem uma casa de terreno lá na ocupação, o patrimônio dele já é maior que isso, ele não vai ter. Ou quem conseguiu comprar uma casa da Minha Casa Minha Vida, o mais barato é R$110 mil. Então, ou ele dilapida o patrimônio dele, ou ele não vai ter o benefício de prestação continuada. Não vai conseguir provar que é miserável. Isso, eu falei isso me faz lembrar que na época tinha que pegar a declaração de pobreza para poder ser atendido num hospital ou algum lugar. Mais ou menos assim. Outra questão, até esse é um outro detalhe. Algumas pessoas estão dizendo, com muita propriedade, que essa reforma da Previdência é um aprofundamento da reforma trabalhista. Então tem duas regras ali que não tem nada a ver com Previdência que estão dentro. Uma delas é do Príncipe Zero. Hoje, quem tem direito ao abono do salário mínimo Príncipe Zero? Aquela pessoa que no ano anterior recebeu, em média, menos de 2 salários mínimos por mês. Em média. Na proposta, só terá direito ao abono quem no ano anterior recebeu, em média, menos de 1 salário mínimo. São 23 milhões de brasileiros que deixarão de receber o Príncipe Zero. Então, é que sabe o quê? Não sabe o quê? Professor, você? Então, não é legal pelo seguinte, hoje não é legal por quê? Porque se a pessoa está falando só 2 meses, daí a média dá menos que 1 salário mínimo. Então, por isso que é a diferença. Mas o problema é que passa a ser 1 salário mínimo. Sendo que o salário mínimo nacional, tem que ser, a pessoa tem que receber pelo menos 1 salário mínimo, quem trabalhou o ano inteiro não vai ter direito a isso. Tá? Essa é a questão. Bom, outra coisa. O abono, alguém aqui recebe o abono de permanência? Alguém adquiriu o direito de se aposentar e continuar trabalhando? Aqui tem. Tem. Você recebe o abono de permanência? Eu falei com um hoje que ele recebe. Olha lá, você recebe, não recebe? Ah, a tua regra dos pontos? É 60 anos. Então eu vou pagar um pedaço. Não, aí não. Então, aqui, ó. Ela recebe o abono de permanência. Então, o que é o abono de permanência hoje? É a restituição. Vamos falar assim, o Instituto de Previdência desconta a Previdência de você e o teu patrão, o município, ressarce. 100%. Na proposta, o abono de permanência deixa de ser assim. Ele será um valor que a lei complementar disser qual é.
Pode ser menos, pode ser 10% do salário mínimo, pode ser qualquer valor que está colocado. Outra. Essa questão da contribuição previdenciária. Os servidores federais poderão chegar a 22% já no início, vai depender de quanto eles ganham. Os servidores estaduais e municipais terão de imediato um aumento para 14%, se descontam 11 aqui, né? 11. Então vocês já vão começar perdendo 3% no vencimento de vocês. E daí observe, quem é aposentado sofre isso também. Porque o aposentado que desconta a previdência vai descontar 14, não mais 11. Então o aposentado perde também. E podem ser criadas contribuições previdenciárias extraordinárias para recuperar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime de previdência. Isso que eu falei que é por lei ordinária, que com 8 vereadores na Câmara, desses 8 votarem 5 pela criação de uma contribuição para vocês pagarem, que não diz qual valor, nada, será constitucional. Tá? E essa é outra questão importante. No dia que o presidente foi levar lá no projeto do Congresso, eu fiquei assistindo aquela entrevista lá com os técnicos do INSS. E daí o jornalista fez a seguinte pergunta. Ele falou, olha, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a contribuição previdenciária progressiva é inconstitucional. E vocês estão fazendo? Então, assim, era inconstitucional. Porque agora eles estão colocando na Constituição. Nós vamos colocar na Constituição, a Constituição está nos atrapalhando, então a Constituição está resolvida. Então, tem várias coisas que eles têm feito exatamente para evitar a discussão judicial depois. O Estado do Paraná já está descontando os aposentados do Estado, já está no tempo. Desde 2015, né? E olha, posso ser sincero, eu acho que não vai conseguir mudar. Porque foi colocado na Constituição, eu entrei com uma dessas ações, nasci com dor no peito, porque a Constituição, a emenda de 2013, ela que disse que tinha que taxar os aposentados naquilo que excede o limite do INSS. O que o Estado está fazendo é algo pior, né? Ele está somando, se a pessoa tem 2 pensões, uma pensão e 2 aposentadorias, ele está somando os 3 benefícios para chegar no teto das previdências. Só que daí essa nós ganhamos uma ação recentemente por fazer isso. Né? Bom, vamos lá. Já falei desse trecho aqui. Os aposentados, vocês não têm isso, mas quem é aposentado no regime geral e continua trabalhando com carteira assinada, ele tem direito ao fundo de garantia, que ele precisa mensalmente, e ele tem direito também à multa dos 40% do fundo de garantia quando for rescindido o contrato dele. As duas coisas deixam de existir. Então, em resumo, deixa de existir fundo de garantia para aquele aposentado que decidiu continuar trabalhando lá no regime geral da Previdência, iniciativa privada. Nós temos aqui também. Tem cientista? Então, é a mesma coisa. Direito adquirido. Tá? Essa é uma questão importante para a gente pensar. Eu digo, mesmo que não dissesse na PEC, ele está garantido na Constituição. Dizendo que a pessoa cumpre todos os requisitos para se aposentar, ele tem direito a aposentar. E não pode ser tirado desse direito. Porque se a gente admitisse a possibilidade daquele que tem direito de se aposentar perder o direito de se aposentar, nós tínhamos que admitir a possibilidade daquele que está aposentado voltar a trabalhar também. E eu acho que isso está fora. O problema que eu dou ênfase aqui é o seguinte: você tem direito à aposentadoria por aquela regra. Você não tem direito adquirido à manutenção do valor da aposentadoria. Os servidores do Estado, já que você fez referência, eles vão para o 4º ano que eles não têm nenhum reajuste. 4º ano sem ter nenhum reajuste. Então, o que significa? Eles já estão, os aposentados estão perdendo 17% do valor da sua aposentadoria. E a tendência é continuar por mais 2, mais 4 anos. Então, e outra coisa, às vezes a pessoa tem direito adquirido por uma regra, ele tem direito por aquela regra. Vamos supor que ele tem direito adquirido pela autoridade. Ele tem direito por idade, ele não tem direito por outra regra. Se vier mudar a outra regra, ele vai se submeter à nova regra. Ele pode se aposentar por idade se quiser, mas pela nova regra não, porque ela mudou. Bom, então estamos chegando nas regras de transição. Regime de capitalização, eu já falei, só tem esse artigo. Ele só diz que a lei complementar poderá instituir um regime de capitalização. Não diz como vai ser, do jeito que vai ser, mas na exposição de motivos eles dizem claramente isso, que será uma conta individual para gerar a sua pensão. Sua aposentadoria, a pensão também, óbvio. E daí nós temos um problema aqui, porque se realmente o trabalhador não vai contribuir com esse fundo solidário, e o empregador não vai contribuir também, quem é que vai pagar as atuais aposentadorias? Quem é que vai pagar as atuais aposentadorias? Porque daí
Hoje quem paga são os trabalhadores que estão na ativa. Talvez tenha um desequilíbrio ali, mas quem vai pagar? Então o que acontece? Eles estão dizendo que vão economizar 1 trilhão e 200 bilhões de reais com a reforma. Da onde que eles tiram esse dinheiro? 60% do regime geral da Previdência é o benefício de prestação continuada e é o abono do fazer. E eles estão dizendo que estão fazendo isso para cortar privilégio. Esses são os privilegiados, que se aposentam com R$ 1.100 em média, por idade, e R$ 1.700 por tempo de contribuição. Mas o custo dessa transição poderá chegar a 4 trilhões de reais, porque alguém vai ter que pagar essa aposentadoria desse povo. E que as pessoas não estão entrando no mercado de trabalho não terão como. Eles também têm que ser economia para poder fazer a transição para a capitalização, porque tem um ano previsto para iniciar, pelo menos pela propaganda. Pela propaganda, mas no texto eles não dizem isso, não. Bom, as regras de transição. Regra de transição. Nós temos 3 regras de transição para quem é vinculado ao regime geral da Previdência e temos uma única regra de transição para os servidores públicos. Na proposta da PEC 287 de 2016, ela diz o seguinte: a pessoa terá que trabalhar 30% a mais daquilo que estiver faltando no momento da aposentadoria. A regra é muito pior, porque ela não tem esse percentual. É algo que vai aumentando progressivamente a idade e tempo de contribuição. Você falou que tem gente aqui que é vinculada ao regime geral, certo? Aqui agora tem. Quem contribui para o INSS? Tem. Então você tem. Nós vamos ter que falar das regras de transição do INSS também. Vamos lá. Bom, regra de transição, vou falar, depois eu vou mostrar o quadro aí para vocês verem. O que o governo está propondo? Uma regra de transição para os atuais servidores. Uma única regra de transição, que é a seguinte regra. Hoje uma servidora se aposenta com 55 anos. Hoje uma professora se aposenta com 50. Hoje um professor com 55 e hoje um servidor com 60 anos, se tiver tempo mínimo de contribuição. Na proposta do governo, em 2019, se for aprovado em 2019, já não será mais 55, será 56 para as mulheres. Será 51 para as professoras, será 56 para os professores e será 61 para os demais trabalhadores. Já em 2019. Mais os 30 anos de contribuição à mulher, os 35 anos do homem, 25 magistério da mulher, 30 homem. Mais isso. Tem um detalhe nesse artigo, na regra de transição, que as pessoas não estão observando. Hoje, a pessoa precisa ter 20 anos de serviço público, não para se aposentar, mas ter direito à paridade e integralidade. Eles estão colocando ali ter 20 anos de serviço público como condição para se aposentar. Então, hoje, um servidor público dentro do serviço público, quantos anos ele tem que trabalhar para poder se aposentar no serviço público? No público ele trouxe 22 anos de fora. Ele tem que trabalhar 10 anos. Na proposta, ele vai trabalhar 20 anos. E mais, a soma da idade e tempo de contribuição, ela tem que dar 86 pontos agora em 2019. Dá para a mulher, 81 para a professora, 96 para o servidor, né? Essa tem que ter essa pontuação que é a soma da idade e tempo de contribuição. Mas eu ia estar falando, é óbvio isso, né? Porque se você pegar a idade e tempo de contribuição, 56 mais 30 dá 86. 61 mais 35 dá 96. Bom, a questão é que não é isso só. A questão, quando a PEC foi lá para o Congresso, eu e o outro advogado do escritório ficamos um dia decifrando, porque não foi possível decifrar. E a gente estava achando meio ingênuo essa coisa de ter a regra da soma. Porque ele tinha parado ali, nem no centro, para frente só ali. A partir de janeiro de 2020, então no ano que vem, essa soma de idade e tempo de contribuição, ela não será mais 86 ou 96. Ela será 87 ou 97. E vai aumentando um ponto a cada ano. Porque significa que vai aumentando 6 meses na idade, 6 meses no tempo de contribuição. Até chegar na pontuação que nós vamos ver lá. E aí, quando chegar lá na pontuação lá no final, que é o homem 95, 105 e a mulher 100, com regra geral, a lei complementar vai dizer como será dali para frente. Eu tenho um exemplo aqui. Tá, olha aqui. Eu vou dar um exemplo assim. Eu uso exemplo.
Daí eu mostro o quadro ali na frente. Foi no mesmo dia da semana que veio lá no Congresso, no domingo à tarde, minha esposa, ela é servidora pública, ela acumulou 2 cargos públicos, ela está aposentada em mim, da área de saúde, e ela, em 2021, ela se aposentaria no segundo cargo dela. Porque hoje ela tem 28 anos de contribuição nesse cargo e tem 55 anos de idade. Então daqui a 2 anos ela teria 30 e teria 57, se aposentaria. Pela proposta, quando chegar a 2021, ela não poderá se aposentar, porque já não será mais 55 anos a idade, ela será 56. Mas ela terá 56, terá 57. Só que a soma da idade e tempo de contribuição dela não terá 88, que é o tempo que precisa lá em 2021. Bom, daí em 2022 ela poderia se aposentar. Só que daí tem uma outra regra, que eu falei, por isso que eu falei, que são os servidores que ingressaram antes de 2003. Aqueles servidores que ingressaram até dia 31 de dezembro de 2003, se no momento da aposentadoria eles tiverem 20 anos, além da idade de contribuição, se tiverem 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo, eles se aposentam com a integridade da última remuneração e paridade do servidor ativo. Pela proposta, a pessoa terá que trabalhar até a nova idade mínima se quiser a integridade e a paridade. Então, ela estava pensando em se aposentar daqui a 2 anos, ela terá que contribuir por mais 7 anos se quiser a integridade e a paridade. E no caso dela é mais grave ainda, porque em 2012, eles tiveram incorporado ao vencimento base deles uma gratificação de 100%. Existia uma gratificação, que não escutava previdente, não tinha nada, incorporaram o vencimento base. Então dobrou o vencimento, dobrou o adicional tempo de serviço, dobrou o risco de saúde. Na hora de fazer a média, vai considerar os 20 anos que ela recebeu a metade, com os 10 anos que ela recebeu o dobro. E aí a média vai puxar para baixo. Então, essa é outra questão bem relevante. Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu não devia ter usado isso aí, porque não está bom. Mas assim, dá para ver o seguinte, olha, a pontuação. Ela vai aumentando progressivamente. Em 2028, os homens já chegam em 105 pontos. E eles continuam tendo que trabalhar 105 pontos. 105 é o quê? É a soma de 70 com 35. Se ele tiver 35 anos de contribuição, ele precisa de 70 de idade. Se ele tiver um pouco mais de contribuição, ele terá menos de idade. E a mulher é 100. O que é a soma de uma mulher para chegar a 100? 40 e 60. Se ela tiver só 60 anos, a dela já não é mais 60, ela vai ter mais idade, 102. Ela tem que somar todo esse tempo para ter direito a se aposentar. E ela vai chegar em 2033 lá nos 100 pontos. Tá? Os professores e professoras, eles são mais prejudicados aí, porque a somatória tem que dar 81 pontos para a professora já. O que é 85 pontos para a professora? E 91 pontos para a professora. Se ela tiver só 25 anos, ela precisará ter quantos anos de idade? 25 mais quanto? 56 anos de idade. Hoje ela se aposenta com 50. Porque 25 mais 56 dá 81. Então, essas são as regras de transição. Bom, então do servidor público existe só essa regra de transição, que é trabalhar mais, contribuir mais, e para ter direito à paridade e integralidade tem que contribuir até a professora completar lá serviço. A idade mínima, de 60 anos, o professor de 60 anos, a servidora 62, o servidor 65. Senão não terá direito à paridade e integralidade. Bom, e para os trabalhadores vinculados ao regime geral, quais são as regras de transição? Existem 3 regras de transição. Uma delas as pessoas pensam que se aplica aos servidores públicos. Não se aplica. O servidor público é regime próprio. Aquela que diz que se estiver faltando menos de 2 anos para se aposentar, então no caso a mulher tiver 28 anos e o homem tiver 33 anos, para eles terem direito de se aposentar com o fator previdenciário, que é esse redutor, e eles precisarão trabalhar 50% a mais sobre o tempo que está faltando. Então, se estiver faltando 2 anos, ele vai trabalhar 3. Fechou. E vai se aposentar com o fator previdenciário. A outra regra de transição no regime geral é a regra daqueles igual do servidor público. Igualzinho do servidor público já tem no regime geral, mas assim menos gravosa, para garantir que a pessoa escape do fator previdenciário, que é esse redutor. Então, a mesma regra de pontos, do jeito que eu falei, que vai acontecer com o servidor. E para aquele que vai se aposentar por idade, a mulher 60, o homem 65. Tem uma regra de transição para eles também no regime geral. Para os servidores públicos não tem.
dizendo que a cada ano que estiver faltando para completar os 60 e 65, ele aumentará em 6 anos a idade para se aposentar. Então, 3 regras no regime geral. Quando está chegando, passa. Então, assim, para ficar bem claro, nos regimes próprios, nós temos uma regra de transição, que é a regra que diz que a pessoa deverá ter idade que vai aumentando progressivamente. Aumenta agora já o ano de 2022, já aumenta mais um ano. O tempo de contribuição normal, 20 anos para se aposentar, e a soma dos dois terá que dar 86 pontos já em 2019, e que chegará em 2028 em 105 para o homem, e chegará em 2033 para a mulher em 100 pontos. Essa é a regra. No regime geral, então, no regime geral, 3 regras de transição. Para quem está faltando menos que 2 anos, no tempo de contribuição, porque é 28 anos, aumenta 50% sobre o tempo que estiver faltando. Quem tiver, essa é a regra para ir aposento com fator previdenciário. E a outra regra é a mesma do servidor público, uma pontuação. E a terceira é essa, que se ele for se aposentar por idade, que daí a aposentadoria por idade, tanto para professora como professor e tal, é a mesma dos demais servidores, né? Então seria 62 anos por idade. No caso agora é 665. Aumentaria metade, 6 meses a cada ano que estivesse faltando. Então, essas são as regras. Bom, o que mais nós temos? A outra coisa importante, as aposentadorias especiais. Nós temos hoje, quem é da saúde aqui? O pessoal da saúde tem uma briga aí para ter direito à aposentadoria especial aos 25 anos, por exposição habitual aos agentes de saúde. Assim como o mineiro de carvão se aposenta aos 15 anos de contribuição. Em nenhum dos casos não existe idade mínima hoje. Você completou 15, 20 ou 25, você se aposenta. E é uma modalidade de aposentadoria integral da média, integral. Na proposta do governo, todas elas terão uma idade mínima. Para vocês terem uma ideia, um mineiro de carvão, a depender de quando ele começou a trabalhar, ele precisaria ter 30 anos, pela idade mínima que ele deverá ter, ele precisará ter 30 anos de exposição habitual. E eu sempre falo assim, uma pessoa que trabalha com mina de carvão, por 30 anos não vai se aposentar. Vai morrer, né? Então essa aqui tem a discussão da aposentadoria dos deficientes, né, que estabelece a idade mínima também. Tem uma delas que diz que tem que ter 35 anos, vão ser 35 anos de contribuição. Ele não vai ter, não é uma aposentadoria especial. E já é normal hoje 35 anos. Tem a aposentadoria dos sócios educativos, educadores, que também se equipara dos agentes penitenciários. Então esse é o quadro. Esse é o quadro, essa é a proposta de reforma que está lá no Congresso Nacional. De vez em quando, são 277 emendas que já foram apresentadas. Eu comecei a estudar na sexta-feira, não cheguei na metade ainda, mas também nem voltei até o final, porque elas se repetem, né? Normalmente elas vão se repetindo. Todas essas coisas que eu estou colocando aqui, elas têm algum tipo de emenda. Ou para piorar, ou para melhorar. Né? É um tipo de emenda. Então, e daí outro dia participei de uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa, e estava o ex-ministro da Previdência, que é o Carlos Gabas. E ele estava falando lá na audiência pública. E ele disse o seguinte, na verdade, que esse modelo, no caso, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa importante, que pode ter alguns bodes na sala. De repente tem algumas coisas que tiram. De repente tira o trabalhador rural. E o trabalhador rural vai para casa. De repente muda a regra do servidor público, essa aí da paridade e integralidade. Até que não é tão ruim. E aí, e assim vai tirando uma coisa ou outra. De repente tira a questão do fundo de garantia dos aposentados. Então os aposentados ficam satisfeitos. Então, e não é de se duvidar isso, porque o que eu escutei ontem, eu acredito ser verdade, que esse projeto que foi mandado para o Congresso Nacional ontem, que não tem nada a ver com a Previdência, mas que dobra a pontuação na carteira de habilitação, não exige mais o exame toxicológico, não precisa mais cadeirinha para criança no banco de trás, e a carteira de habilitação terá validade de 10 anos. O que eu vi é que esse foi um acordo para não sair a greve dos caminhoneiros.
Foi um acordo com os CLS caminhoneiros. Então, a gente tem que ficar atento, porque eles podem começar a colocar coisas assim, que é exatamente para flexibilizar aquilo que vocês acabaram de aprovar, que é o dia 14. Né? É o dia 14. Outra questão para finalizar também o debate aí. Outra questão que me parece bastante importante. A gente precisa. Nossa, como eu escuto por aí, mas isso é verdade? Isso vai acontecer? É verdade, vai acontecer, está no Congresso Nacional. Só não vai acontecer se os trabalhadores tiverem força para não deixar acontecer, senão vai acontecer. Vai aprovar. E aí, né, eu tenho dito sempre o seguinte: passada a reforma trabalhista, passada a emenda constitucional 95 do teto de gastos, passada essa reforma da Previdência, e se passar realmente uma reforma administrativa, estou falando, nós estamos criando uma geração de despedidas. Porque nós não teremos previdência, não teremos emprego e não teremos saúde e educação também. Por quê? Porque a emenda 95 ela diz o quê? Ela diz que se para cumprir a emenda 95 for preciso descumprir os percentuais com educação e saúde, pode ser descumprido os percentuais da emenda 29 e da emenda 53. Então, parece assim, é muito importante. Eu tenho participado de muitos debates por aí, eu acho que já passei de 50 desde o dia 20 de fevereiro para cá, e uma satisfação assim de ver que as pessoas estão olhando diferente para isso. Lá no ano passado, não sei se é porque as pessoas tinham expectativa de que um outro candidato ganhasse a eleição e daí não acontecesse, daí ficaram mais, né, berço esplêndido, né? Mas agora todo mundo percebeu que no lugar ganhou a eleição e ele quer fazer isso. Então precisa ter resistência, não haverá, não teremos como segurar essa reforma. E aí viram outras e tal. Quando eu falei da justiça do regime geral, hoje os médicos peritos do INSS, eles estão ganhando R$57 de gratificação por revisão que eles fazem em aposentadoria por invalidez e auxílio doença. Eles estão pagando os médicos peritos para fazer a revisão e tentar, né, retirar esse direito que as pessoas conquistaram. Porque tem que combater fraude? Tem que combater fraude. Não podemos ser coniventes com fraude. Mas nós não podemos jogar a criança com algo não é, né? Vamos atacar quem não tem que atacar e não retirar de pessoas que de fato estão precisando do benefício. E agora se corta de linhar aí do benefício assistencial. Seria bom começar pela fraude do presidente mesmo, né? A pessoa... Dos 700 bilhões de dívida, que tem com a Previdência, de todas as isenções e imunidades que várias entidades têm na Previdência, da não execução, dos parlamentares que são empresários que estão devendo com a Previdência, dos donos de canais de televisão, inclusive um aqui do Paraná, que devem milhões de reais para a Previdência. Dono da Van, Rede Massa de Comunicação, Rede Globo, todos esses mecanismos estão devendo bastante. Então, quando a pessoa pergunta, mas não tem que fazer uma reforma? Eu falei, se for fazer uma reforma, aí tem que fazer a reforma no financiamento. Porque já ficou desmontada a tese do déficit, né? Já ficou provado que não há o déficit, na verdade há uma manobra contábil. Se somarem todas as receitas e, além disso, acabarem com as isenções de imunidades, você fica suplementar a Previdência. Mas se for para mexer, que fosse mexer no financiamento. Por que no financiamento? Não é aumentando a contribuição dos trabalhadores. Mas eu sempre falo assim, um hospital que ofereça mais de 60% dos seus leitos para o SUS, e quem é da saúde sabe, o SUS paga, né? Não é de graça, né? O SUS paga o hospital. E ele fica isento da contribuição patronal, previdenciária, que é a maior, que é 20%. Então, essas coisas a gente poderia atacar. Tá? E eu acho, assim, tem que tomar cuidado, porque eu acho que não tem emenda possível nessa reforma. Se tiver qualquer emenda nela, você vai tirar alguma coisinha e o resto vai ficar. Então, eu teria que impedir que ela acontecesse mesmo. Vamos ter que conversar com ele. Então, vamos conversar com a sociedade como um todo. Vamos chamar todo mundo para uma grande conversa. Não impor, já iniciou a campanha publicitária forte, né, defendendo a reforma da Previdência, né, da imprensa, não tem dinheiro, né, tem que pensar aí. E outra coisa, quando eu falei em déficit, agora eu estou 600 bilhões de reais que foram retirados da Previdência alguns dias atrás para distribuir para os estados e municípios. Estados e municípios precisam de dinheiro. Se você pode tirar 600 bilhões da Previdência, é porque não está faltando recursos lá, senão você não tirava, você tirava em outro lugar. E a tal da DRU, que é uma outra discussão que você fez, a discussão da dívida pública, né? O Estado brasileiro paga milhões por mês de juros. Uma coisa
coisa que eu não sabia, quem me contou isso foi a Maria Lúcia Factorelli, que é da Auditoria Cidadã da Dívida. Os bancos, eles pegam dinheiro. Você tem um dinheiro, você deixa lá no banco. Sei lá, R$100 deixa lá no banco. O banco pega aquele dinheiro e ele quer emprestar para outra pessoa, para ganhar dinheiro em cima disso. Se ele não conseguir emprestar para outra pessoa, o Estado brasileiro absorve e tem que pagar o juro para eles. Isso é negócio, vai deixar para quê? Uma professora da Universidade Federal, Fernando, professora de Serpões, ela escreveu assim: só pode defender a reforma da Previdência quem não leu, ou é rico, ou é banqueiro. Porque os bancos, gente, só o fato do Temer ter anunciado que a idade mínima seria 65 anos, lá em 2016, a carteira de clientes nos fundos, nessas previdências privadas, para mim não são previdências privadas, Brasil Prévio, então Prévio, produtos financeiros que estão vendendo. Mas só o fato de anunciar aumentou 19% da carteira de clientes dos bancos. Então os bancos já ganharam só com o anúncio da idade mínima. Né? E outra coisa, a questão da capitalização, teve uma historinha bem engraçada em casa Toledo, estava em Toledo, e aí tem um professor da UNS, que estava participando da mesa, e eu fui falar de previdência e ele foi falar de conjuntura. Nossa, o cara é muito bom. E aí ele falou assim: olha, eu vim aqui no livro que estava previdência. Mas já que o Guilherme falou em capitalização, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. E aí contou a história. Lá atrás, 30 anos atrás, disseram para ele que ele tinha que comprar um título de capitalização. Não é exatamente a mesma coisa. Né? Ele tinha que comprar um título de capitalização, e daí quando ele se aposentasse, ele ia ter uma renda extra. E ele comprou o título de capitalização. Foi pagando. E agora, ele falou: agora, lembrei desse negócio, eu vou ter que descobrir que banco está para saber o colar que tem que receber. E rastreou e descobriu que o título dele estava no Itaú. E ele foi lá no Itaú para saber quanto que ele tinha para receber. O pessoal olhou para ele e falou assim: não, você não tem nada para receber. Aliás, tem umas parcelas que você não pagou. É mais ou menos esse o raciocínio da capitalização mesmo. Você vai guardando, se você não for guardando dinheiro, você não vai virar para aposentadoria. Então, para início de conversa, era isso que eu ia falar. Quem tiver pergunta,